O número médio de doutorados das nossas empresas anda à volta de 3,5 por empresa. A média das empresas que reportam CIFID é 0,5. Portanto, fazemos coisas que acho que do ponto de vista do propósito da iniciativa fiscal se enquadram, e acho que fazemos uma coisa que também é relevante no mercado, que é nós conseguimos fazer investimentos e dimensões de ticket que outros fundos não conseguem. E isso, francamente, o incentivo CIFID foi aquilo que permitiu termos um fundo com esta dimensão, que permite, quando temos as nossas startups, que vamos acompanhando, quando elas entram em rondas Series A, Series B, Series C, nós podemos continuar a acompanhar e continuar a manter uma presença relevante de capital português nestas empresas. Eu acho que um dos problemas relevantes que nós temos é que, apesar de termos gerado bastantes unicórnios, per capita, estamos bastante, basicamente melhor que nós, é para Israel, Singapura, não sei se, acho que a Suécia também está, mas other than that estamos entre os maiores. Mas muito cedo estas empresas tiveram que ir para fora procurar capital ou deixaram de ter capital português a acompanhar. Que elas têm que ter capital internacional, têm, até porque do ponto de vista da internacionalização e da credibilidade que têm para ir a mercados internacionais, é importante para eles terem uma Sequoia no Oak ou no capital, é claro que é relevante. Mas também do ponto de vista da economia portuguesa também era relevante que pudéssemos vender um bocadinho mais tarde e abrir ou pelo menos acompanhar, não é? Acompanhar e capturar uma parte deste valor para cá. Vamos ver, uma das coisas que eu acho que há uma tentação, uma tendência na comunidade de negócios, nos decisores políticos, nas opinion makers, a achar que as startups é uma coisa gira. É giro, fazemos os web summits, fazemos. É um assunto também que está em voga, não é? Está em voga, adoramos fazer as startups de Lisboa e o Primeiro-Ministro e o Ministro e os líderes partidários vão lá ver as coisas. Isto é uma brincadeira. A brincadeira, se pensar, só os unicórnios portugueses, apesar do tom de valorização que as cotadas tiveram recentemente, isso afetou, por exemplo, a Farfetch de forma bastante grande, mas os unicórnios portugueses valem 30 mil milhões, mais ou menos, mais pelo menos quilómetros. O PSI 20, como um todo, vale 70, se somarmos as capitalizações bolsistas. Mas eu não posso somar a capitalização bolsista da EDP Renováveis com a da EDP. Não posso somar a Navigator com a Semapa. Não posso somar a nós com a Sonai. Se eu consolidar isto tudo, estamos a falar, não sei, talvez 50 milhões de euros. Eu só estou a falar dos unicórnios, estou a falar das 7 maiores startups portuguesas. E elas chegaram lá com investimento estrangeiro e criaram um valor que é comparável com as grandes empresas que nós temos. Há todo um tier seguinte de empresas que já têm uma dimensão relevante, que já têm uma posição internacional relevante, uma Unbubble, uma Codas, uma Defined AI, que precisam de financiamento, precisam de capacidade de financiamento relevante, precisa de alguém que seja capaz de passar um cheque de 5, 10, 15 milhões, e isso neste momento não é possível ser feito em Portugal, a não ser por 2 ou 3 players. E nesse sentido os fundos CIFID permitem isso também, permitir esta e quando pensamos na economia portuguesa como um todo, não há mais setor nenhum onde nós estejamos consistentemente, repetidamente, a produzir líderes mundiais. E em tecnologia estamos. Sim, sim. Estamos a produzir líderes mundiais em tradução, em detecção de fraude, em programação low code, certo. Ou seja, em áreas de, muitas vezes, deep tech, não é? Em áreas altamente disruptivas, que é algo que não estamos acostumados, não é? Nas outras indústrias, não é? Estamos a fazê-lo e temos essa capacidade, temos o potencial humano para gerar essas empresas e estamos numa fase muito inicial
é enviar o valor acrescentado, o valor criado para essas empresas para fora. Certo. Porque o capital acaba por ter que ser exclusivamente internacional. Há aqui um detalhe que na minha opinião é importante, o facto de nós sermos pequenos, não é? Hoje em dia que já estamos consciencializados disso, pequenos em Portugal, não é? A nível de dimensão, faz com que as empresas, as startups, não é? Quando nascem já têm que nascer internacionais, porque se estiverem a pensar só no mercado nacional, e por experiência, já vimos isto por experiência, não é? Nas últimas crises, até porque já vivemos uma boa parte do tempo a maior parte do tempo com base no consumo interno, e portanto já percebemos que por aí não vamos lá. Eu acho que, ao contrário de se calhar uma empresa espanhola, uma startup espanhola ou francesa, portanto um país com maior dimensão, ou italiano, que algumas poderão ter a tendência de pensar num primeiro momento no mercado interno, porque são mercados suficientemente grandes, não é? Para se poder pensar nesse modo, mas a verdade é que, portanto, as nossas provavelmente já nascem melhor preparadas, porque já nascem a saber. Não tem outra hipótese. Exatamente, que não tem outra hipótese e, portanto, nem vale a pena. Tem que ser um detalhe para elas. Sim. O capital português não precisava de ser um detalhe para elas. E eu acho que isso é uma coisa que vamos ver, estamos a ver uma alteração, mas ter ferramentas que permitam certo. que o capital não seja um detalhe, o capital português não seja um detalhe, não seja exclusivo. Isso é dizer que queremos financiar levar uma empresa até um IPO no Nasdaq só com capital português, é ingênuo, é decente, acho que o termo técnico é parvo. Mas não precisamos de sair na ronda CID. Certo. Dá para acompanhar um pouco. Sim. Ou seja, e no fundo, bem, voltando à questão dos fundos CIFID, chamemos-lhe assim porque são mais conhecidos no mercado desta forma, a lógica do legislador é, no fundo, fazer também com que Portugal melhore os rácios de investimento per capita em ID para convergir com aquilo que é a média europeia e que são os objetivos. Os portugueses, isso existe, tem esse objetivo, tem esse. Agora, acho que de facto tem que ser feito de forma. Isto acomoda estratégias várias. Eu não me parece que seja adequado dizer que só as startups é que têm inovação e que têm ID. E, portanto, eu quando dizia que nas alterações que foram feitas em 2021 foram quase todas positivas, eu acho que uma que foi bastante negativa foi a restrição das empresas elegíveis a empresas que têm mais do que 7,5% das suas vendas em investigação e desenvolvimento. O que, para termos uma ideia, a Tesla ou a Apple não têm 7,5% das suas vendas em investigação e desenvolvimento. Porque qualquer empresa que tenha um custo de vendas que não tenha uma margem bruta de 100%, de repente isto alavanca tudo. Na vossa opinião, qual é que foi o sentido do legislador nesta alteração? É para virar mais para financiamento para as empresas de base tecnológica? Para startups. Vamos ver, o que acontece? Esta restrição o que faz é que, basicamente, os fundos CIFID só podem financiar startups que cumprem o rácio porque não têm vendas. Certo, sim. Eu posso baixar o denominador até o rácio chegar lá. Exato. Portanto, temos empresas que não cumprem empresas startups, empresas puras tecnológicas, sei lá, uma Google ou uma Microsoft cumprem o rácio, porque vendem tecnologia pura, eles vendem ID. Ou farmacêuticas. As farmacêuticas também cumprem. E, portanto, estes são é o espaço possível. Depois há outro espaço possível, onde já entramos, que é grandes grupos que criam uma empresa pequenina que só faz ID e de repente essa pode ser financiada. Isso, francamente, é contornar, parece-me ser... Sim. Eu acho que estes buracos deviam ser fechados, mas... Sim.
não são. Certo. Sim, e que no fundo aqui também foi por essa restrição, porque de facto, pensando-se numa empresa industrial, é muito difícil, se não é impossível ter essa, numa fase madura, não é? De uma empresa industrial ter 7,5% do seu. É preciso Ahm, ter uma empresa que tem 50% de margem, que tem 50% de margem bruta. Eu não posso a seguir gastar 15% do que me sobra em ID steady state. Não é assim, não é assim que funciona. Agora, e isso não quer dizer que não haja empresas industriais que beneficiariam de fazer mais investigações e desenvolvimento e que deveriam ser incentivadas a fazê-lo através de mecanismos de financiamento, através dos mecanismos que forem. Portanto, esse, na nossa opinião, é talvez a pior dimensão das alterações que foram feitas. Dito isto, as restantes são alterações depois já há detalhes de operacionalização que podem ser melhor. Portugal há muita tendência de escrever leis relativamente vagas, que é para não se saber bem o que é que vai acontecer. e esta tem sido alterada todos os anos, não é? Esta tem sido alterada, sim, tem sido alterada todos os anos, com alterações tipicamente menores. Em 2021 houve uma alteração grande, que deixa algumas coisas que não estão claras. Sabe? Ok, podemos dizer, há uma opção política que nós queremos financiar startups. É uma opção política válida, pode ser discutida depois, mas é uma opção que pode ser discutida. Não, eu quero que este mecanismo sirva essencialmente para financiar rondas avançadas ou financiar startups. Okay? Se eu financio startups, eu tenho participações pequenas, não de controle, são 2, 3, 5, 8% é uma participação grande numa startup. E as startups, por definição, têm risco. Não está definido, não está expresso na lei que se uma empresa não gastar dinheiro em ID, porque foi à falência, as empresas, as startups de vez em quando fecham, ou são compradas, ou são liquidadas de alguma forma. Há um entendimento de bom senso que nesse caso não se devia aplicar, mas a letra da lei o que diz é que o benefício fiscal tem que ser devolvido e, portanto, os investidores não só perderam o dinheiro, como têm que devolver o benefício fiscal. Mas isso para mim são detalhes de redação e de planificação e de pensar como é que na prática as coisas podem desenrolar e o que é que pode acontecer. Do ponto de vista da substância, eu acho que foram alterações direcionalmente positivas, com exceção desta que deixa de fora uma parte importante do tecido empresarial português que beneficiaria de mais investigações e desenvolvimento. Certo. E neste ano, uma vez que temos aí o Orçamento de Estado recentemente aprovado, este ano houve alguma alteração nesse sentido substancial? Este ano, este orçamento? O orçamento para 2022, creio que eu, francamente, também como nós não estamos neste momento ativos no fundraising, não olhamos com detalhe. Sei que genericamente não havia alterações de maior previstas. Portanto, até que é semelhante ao que existia no final do ano passado. Não tenho conhecimento de alterações profundas introduzidas em relação a 2021, mas francamente não devem acreditar na minha palavra a este respeito, por favor, vão ver. E eu até faço esta pergunta porque recentemente, e sem querer aqui entrar em questões políticas, mas este assunto entrou na ordem do dia há alguns meses atrás. Eu já não me recordo exatamente quando foi, mas foi recente. Creio que já foi este ano. Ou no final do ano passado, não tenho certeza. Porque determinado partido, eventualmente alertado, não sei, acordou um dia a criticar, portanto, este tipo de fundos de investimento, nomeadamente o Bloco de Esquerda, portanto, não há grandes questões sobre isto. Portanto, entrou ali por momentos, entrou no radar, terá sido na discussão do Orçamento de Estado, portanto, provavelmente já terá sido este ano, porque já não estavam no governo, exatamente, porque enquanto também lá estiveram, em princípio também nunca se opuseram, uma vez que a lei tem vindo a sofrer várias alterações, mas que agora endureceram bastante muitas críticas a este tipo de fundos. Não sei, já não me recordo exatamente o motivo.
E, portanto, daí a minha questão se tinha havido alguma mudança substancial. Imagino que seja algo que tenha ficado no radar e que se possa vir a falar no futuro. Se calhar era como dizia há pouco, nos primeiros anos, mas isto é transversal, eu acho que há muitas coisas, não é só necessariamente os fundos CIFID propriamente falando. É transversal muitas coisas em Portugal, ou seja, quando são regulamentadas, não são regulamentadas ah, com todo o detalhe que deveriam ser, e portanto, como dizia há pouco e bem, portanto, nos primeiros anos havia ali algumas zonas cinzentas, não é? E portanto, daí advieram também algumas, se calhar, fragilidades ou facilidades que mais tarde se vieram a corrigir, não é? Daí se ter vindo a afinar um pouquinho a lei todos os anos. Agora, quer dizer, é o que é, não é? Desde que as coisas tenham e depois a sua gestão de forma a seguir uma linha natural, normal, profissional, até porque depois há entidades que podem auditar este tipo de operações, quer dizer, acho que não existe grande questão relativamente a isso. Vamos ver. O que é que posso ser sobre? É claro que uma legislação vaga abre porta a abusos. Também é claro que, não sei, neste momento deve haver dezenas de fundos que se comercializam como CIFID e que provavelmente há alguns maus atores envolvidos e haverá comportamentos abusivos. E esses comportamentos abusivos devem ser identificados, denunciados, deve-se corrigir a lei para impedir que eles prossigam, deve-se penalizar nas formas como puderem ser penalizadas, e eu isso estaria de acordo, até de exemplos que depois as comunicações do Bloco de Esquerda tinham incorreções, algumas incorreções específicas, mas em geral o trabalho de identificar abusos e de os denunciar convém que seja feito de forma rigorosa para que se possa corrigir a legislação e impedir esses abusos. Não deveria levar a que se deitasse fora o bebé com a água do banho. A realidade é que não é que nós gostávamos que fosse. Eu que diria é, há dois pontos que eu acho que vale a pena. Eu creio que a forma como a questão era colocada era que havia empresas, gestoras de fundos, que estavam a vender benefícios fiscais. Certo. Era basicamente a forma como a coisa era colocada. E isto, mais uma vez, muito raramente é branco e preto, tem matizes. E nós estamos bastante à vontade de nós não estarmos presentes no mercado, porque nós claramente não estávamos a vender coisa nenhuma na altura, mas poderíamos estar. E nessa altura é claro que referir o benefício fiscal é um argumento importante para os investidores. Os benefícios fiscais existem para alterar os comportamentos dos agentes. Eu dou um benefício fiscal a alguém porque quero que a pessoa faça essa coisa. Se eu dou um investimento fiscal ou investimento em fundos, um benefício fiscal ou investimento em fundos, é porque estou a querer incentivar que as empresas investam nesses fundos. Certo. Isso até aí é legítimo. Depois, há um ponto, o que é que se faz com esse dinheiro? Ou seja, se esse dinheiro de facto é usado, se aquilo que se está a fazer é capital de risco realmente e, portanto, tem remunerações de mercado e tem objetivos de rentabilidade, ou simplesmente estou a canalizar dinheiro e a circular dinheiro em que uma empresa investe num fundo que depois investe noutra subsidiária. Isso tem que ser controlado. Isto depende porque é um dos loopholes que não está fechado na lei que devia estar. Isso são situações que devem ser denunciadas, devem ser punidas se já forem ilegais, devem ser tornadas ilegais se não forem. Não diabolizar, não é? Se calhar. Não devemos generalizar e assumir que todos os fundos CIFID se comportam dessa maneira. Eu diria que a maioria dos fundos e dos gestores de fundos CIFID farão o seu trabalho com estratégias de investimento que eu posso custar mais ou custar menos, mas dentro do espírito.
Acho que vender a coisa como isto é um sistema, como eu digo, todos os nossos fundos com investidores CIFID têm investidores que não têm benefício fiscal CIFID. Ou seja, que acreditam no fundo, e esses investidores que não estão lá pelo benefícios, estão lá porque querem rentabilizar o seu dinheiro, não é? E porque acreditam na gestão neste caso na vossa gestão, para que no final lhes seja ressarcido portanto, o rendimento que advém desses investimentos, sem ter nada a ver com o benefício fiscal. Obviamente que o benefício fiscal do ponto de vista é claro que é um argumento. Para os investidores que o têm, é claro que é um incentivo importante. E o fundo, vamos ser claros. Sim. O fundo, isso é quase como os PPRs, não é? É igualmente um benefício fiscal, isso é de outro imposto, mas o objetivo é estimular a poupança, não é? Aqui é estimular o investimento em ID. A lógica é um pouquinho a mesma. Depois o que os bancos vão fazer quando lá colocamos um PPR, depois o banco vai fazer o PPR, quer dizer, as pessoas, enquanto cidadãos, não é? Eu acho que nós não vamos controlar o que é que vai, nem temos forma de o fazer, portanto, depois tem que haver naturalmente entidades que fazem essa gestão. Tem que ser descoordenadas e se alguém a pegar no dinheiro dos PPRs e a fazer, exato, e a colocar em produtos de risco, não é? Portanto, ou seja, no fundo isto é uma questão normal. Portanto, nesse sentido, não... Ou seja, acho bem que a ver, o escrutínio e a regulação competente beneficiam os players, beneficiam os agentes que... Certo. Claro, sim. Têm que fazer. Certo. Mudando aqui um pouquinho o assunto, algumas das empresas que vocês têm investido são empresas bastante tecnológicas, com muita inovação, e portanto posso dar aqui alguns exemplos, desde logo a Sensei, que é uma das sensações dos últimos meses, com a abertura inicialmente foi uma loja do Continente, creio eu, sem qualquer tipo de colaborador, não é? Tem também na TechEver, portanto na indústria aeronáutica, também uma empresa fortemente inovadora, na 360 Imprimir, na Locker, que inclusive já teve cá foi aliás um dos primeiros convidados deste podcast. Exatamente, o Ricardo. E portanto, e noutras empresas, que não estou agora aqui a mencionar, mas isto basicamente, há aqui uma base tecnológica forte, não é? Isto faz parte da vossa estratégia, imagino eu, não é? Faz parte da vossa estratégia isto é um perfil de empresas muito específico, que acarreta maior risco, não é? Porque algumas delas têm, como era o caso da Sensei, não é? Antes do piloto, que vocês já são investidores antes sequer de existir o piloto no continente, não são? Exatamente. Nós somos Ou seja, no fundo vocês entraram numa fase ainda de maior risco. Isto está alinhado com a vossa estratégia, ou existem depois gavetas, digamos assim, para as tecnológicas, gavetas para o tipo de empresas? Ou seja, tentamos manter o equilíbrio entre aquilo que estes fundos investem em PMEs, porque ainda são do tempo, são de um vintage que permitia fazer esse investimento. Nós, nesse caso, o que fazemos é enviamos um auditor de investigação de ID para avaliar o ID que tem sido feito historicamente, para projetar o que é razoável que a empresa invista nos 4, 5 anos seguintes. Esse montante é feito pelo Butec, o restante montante é feito por outros fundos que temos, que entram nas mesmas condições nas empresas. Do ponto de vista da empresa, o interface é com a Iberis. Tem uma alocação para esse espaço, tem representa uma parte, 50% do fundo mais ou menos. Originalmente o nosso plano era ser um pouco mais alto do que isso. Mais uma vez temos tido conversas com a ANIAS e vamos ajustando em função também do que são as interpretações que têm da lei e como é que vem isso. Portanto, nesse sentido temos estado também a reforçar uma componente que sempre existiu, que era das empresas early stage post-revenue, vamos dizer, portanto, empresas que já têm um modelo de negócio provado,
e em alguns casos, pequenos investimentos em empresas que não têm ainda esse modelo provado, mas que achamos que têm muito potencial pela profundidade tecnológica que têm ou pela capacidade que têm de vir a ser líderes mundiais nos seus setores. Se pensarmos nos montantes, ou seja, na quantidade de dinheiro, evidentemente que uma empresa later stage tem tickets muito maiores do que uma empresa em fase inicial. Até porque numa fase inicial as avaliações das empresas são um pouco mais que uma ideia. A avaliação das empresas é necessariamente baixa e, portanto, se eu puser muito dinheiro nessa empresa, de repente estou a provocar uma diluição no founder, que desalinha completamente os incentivos para rondas subsequentes. E, portanto, isso, em termos da quantidade de dinheiro, sim, há muito mais dinheiro a entrar numa série B da Codacy ou da Locker, ou série A da Locker, ou da Defined, ou da Unbubble quando a fizer, do que há a entrar na pre-seed da Sensei ou na seed da também é uma rentabilidade depois maior, não é? Bastante. Em teoria. A lógica é, quando entra mais dinheiro em pontos mais avançados, significa que as avaliações são mais altas, porque o risco já é menor, ou seja, há mais provas dadas de que o modelo é viável, já cientificamente já demonstraram que unitariamente são rentáveis, e portanto a questão é quando é que atingem break-even e que escala é que tem que ter, já tem um modelo de negócio provado, isso tem um risco menor do que algo que é uma tecnologia fabulosa, mas que ainda não tem compras. Por isso também, quando entramos numa empresa em fase muito inicial, é com uma avaliação baixa, com um ticket de 200 ou 500 mil euros, ficamos com uma porcentagem de 1 a 2%, que não nos daria praticamente nada numa empresa em estágio avançado. Se esta empresa for bem sucedida, sim, teremos um retorno absolutamente fabuloso nestes 500 mil euros de investimento, mas eu fazer 10 vezes dinheiro em 500 mil euros ou 2 vezes dinheiro em 5 milhões, o risco é maior nos 500 mil. Certo. Olhando numa lógica nacional, eu há dias via que, eu não sei se precisar a razão, mas anda na casa dos 10. Portanto, ainda assim, apesar de todo este desenvolvimento nos últimos anos, das empresas de financiamento que financiam o ID, a inovação, no fundo o crescimento e o próprio crescimento das empresas com necessidade de capital, apesar de todo este desenvolvimento e crescimento dos últimos 5 anos, não é? Diria 5, 7 anos, existe, face à Espanha, uma disparidade ainda muito grande. Creio eu que é de 10 vezes, ou seja, na vossa perspectiva, isto é um mercado que continuará a crescer nos próximos anos, ainda há espaço para crescer. Por outro lado, cada vez mais é comum vermos startups que conseguem rondas de financiamento iniciais, pelo menos cá em Portugal. Ao contrário de, não é? Há 3, 4 anos era quase um evento, não é? Era meia dúzia por ano. Hoje em dia, quer dizer, todas as semanas há uma empresa, algumas delas até ainda desconhecidas, uma boa parte até desconhecidas do público em geral. Pronto, também é um segmento específico, é um nicho específico, e acaba por ser normal, mas vemos que existe, que de facto está a efervescer, é um mercado que está a efervescer. Vê que ainda temos muito potencial para até porque temos um ecossistema de startups muito forte, apesar de naqueles rankings, eu por acaso há dias achava a piada, estava a fazer o seguinte raciocínio. Uma das, creio que foi, portanto, uma entidade de Barcelona, uma espécie de uma startup Barcelona, não será este o nome, não me recordo agora do nome, foi considerada uma das 5 melhores ecossistemas de inovação de países europeus. Portanto, e Portugal não estava listado. E ao mesmo tempo que pensava que Espanha, creio eu, tem um unicórnio, há bocado estamos a falar no número de unicórnios, creio que Espanha ao dia de hoje só tem um, portanto, Itália nem tem nenhum, e França que tem 1 ou 2 também, creio eu. Não deixa de ser curioso, portanto, estes países acabarem por ter acesso a muito mais investimento, têm, do ponto de vista, isto vale o que vale, estas distinções, porque muitas vezes é mais marketing do que outra coisa, esta distinção
Mas no fundo, na prática, a nível de empresas ou de operações bem-sucedidas, se considerarmos que o unicórnio pode ser uma boa análise de medida, não é? Vale o que vale, não é? E tem aqui alguma subjetividade, e até porque algumas são de origem nacional, mas a maior parte delas já nem tem, só há uma que tem sede em Portugal. Pronto, vale o que vale, obviamente. Mas pronto, mas de alguma forma, isto no fundo para dizer que temos aqui um ecossistema bastante forte, se calhar até mais do que o espanhol. Obviamente isto é uma opinião minha pessoal, porque aparentemente não é assim, mas significa isto que já estamos numa fase madura ou que ainda temos pernas para andar, como se diz em bom português, no financiamento da inovação, no fundo? Há muita coisa para acontecer ainda, ou seja, já Portugal, Portugal começa a aparecer nos rankings, até bastante bem posicionado. Hoje, rankings da Wired, há vários rankings onde Portugal parece bastante bem posicionado, como sítio potencial para instalar startups. E, aliás, tenho conhecido imensos founders internacionais que decidiram que Portugal é um bom sítio para começar a sua empresa. E vêm para cá pelo clima, pelo Sim. contexto, e porque tem uma infraestrutura de facto boa, existe um ecossistema que lhes permite dar esse suporte. E de facto já há muitos casos, há bastante gente a mostrar que é possível fazê-lo a partir de cá. Mesmo depois a SEAT tem que estar no Delaware, a empresa passou pelo A Combinator, que é talvez o melhor acelerador de startups do mundo, eles exigem que a empresa tenha a sede no Delaware. É vida, mas tem cá atividade, as equipas de desenvolvimento, da engenharia, sim. vai cá em Portugal e, portanto... E cada vez mais centros tecnológicos também. E, portanto, não... Por aí não dou... Eu gozava imenso quando estava saímos para as nossas operadoras de telecomunicações, no tempo em que havia Portugal Telecom. Era a única operadora de telecomunicações que tinha sede em Portugal, era a Vodafone. Certo. Que era a nacional. Exato. Era a única que tinha sede cá. Mas o ponto... Eu acho que o ecossistema ainda tem muito caminho para correr. Porque acho que, de facto, há a capacidade de... Há alguns anos que acho que a educação da população portuguesa é uma coisa relativamente recente. Nós às vezes perdemos um bocadinho a perspectiva histórica, mas nós só temos níveis de entrada e de escolaridade à entrada alinhados com padrões europeus para aí há 20 anos. Nós temos um legado que vem de trás de baixas qualificações que vai demorar mais 10, 20 anos a ser... Certo. A sair do mercado ativo, não é? Pelo menos. Sair do mercado ativo. Mas há 20 anos que estamos a formar gente em quantidades relativamente grandes com qualidade mundial. As nossas universidades de topo não ficam atrás de nenhuma universidade mundial em termos de qualidade de formação, e até porque as pessoas mais e mais acabam por complementar uma licenciatura no técnico com mestrado no MIT e em Stanford e conhecem o mundo. E a certa altura, eu sou engenheiro eletrotécnico e temos aquela coisa, quando há uma diferença de potencial muito grande entre dois planos, a certa altura há uma faísca e o isolante do meio desrompe. Portugal pode estar a aproximar-se disso, porque de facto, e está-se a ver, lá está o facto de que estas empresas já não são um detalhe na economia portuguesa, já são relevantes, são coisas relevantes, pelo menos do ponto de vista de valor, para depois, é claro que em termos do número de empregados, provavelmente menos, necessariamente, porque são empresas de alto valor acrescentado que que empregam pessoas muito qualificadas e que, portanto, acabam por ser relativamente poucas. Mas só os unicórnios para 15 mil empregos super qualificados em Portugal, que acabam por puxar a economia como um todo. E, portanto, nós estamos a ver o começo disso. Estamos muito longe de ver. Até porque, lá está, falamos muito dos 7 unicórnios,
pá, há 10 a 20 empresas a seguir que têm potencial para ser Certo. São em teoria serão os próximos, não é? os próximos. E não serão todos, algumas correrão mal. A vida é Certo. assim. Aliás, há um caso até, há um desses casos já a nível nacional. Mas sim, mas faz parte. O bom é que existam pelo menos essas empresas que estejam numa lista de... Devíamos estar a pensar como é que apoiamos isso e como é que garantimos que este valor que vai ser criado quando estas empresas passarem de valer 100 milhões de euros para 1 bilhão, como é que garantimos que uma parte relevante disso fica com investidores portugueses que podem depois reinvestir. Quando há uma saída, tipicamente, quando alguém faz um investimento numa empresa destas e de repente ganha, mais uma vez um termo técnico, uma pasada de dinheiro, a tentação de reinvesti-lo é grande. Sim, e, portanto, exatamente. Até porque existe, e também aqui em Portugal já existem casos desses, de fundadores há um caso em específico de um fundador de um dos unicórnios que depois, entretanto, agora já está na criação de outro, potencial outro, e entretanto já tem fundos também de capital de risco para apoiar o próprio ecossistema e portanto acaba por ser super interessante, porque essas pessoas depois também já têm muito know-how e têm muitas vezes o sentido de impacto, ou seja, de missão, de querer impactar e ter... criar empresas mundiais. Exatamente. E, portanto, sabem o que é que... Sim. Para fechar a nossa conversa, podemos olhar aqui para tendências a nível do private equity, do venture capital na Europa para os próximos tempos. Existem aqui alguns temas clichês, entre aspas, da moda, as transições energéticas, digitais, os ESGs. Vocês isto faz parte daquilo que é a vossa estratégia, também estar alinhados com alguns destes temas especificamente, ou criar fundos específicos alinhados com alguns destes, algo que se está a ver muito recentemente tem a ver com o ESG, a nível dos grandes fundos de investimento mundiais, sobretudo americanos. Vê que existe aqui alguma tendência para o futuro? Existem tendências, existem preocupações específicas e depois existem atuações específicas. A ver, Portugal é um país ainda relativamente pequeno, ou seja, pequeno, o que é que isto quer dizer? Eu ter um fundo especializado em transição energética é possível, mas não pode ser um fundo muito grande. Ou então, ou vou investir em infraestruturas, à altura em que posso colocar a quantidade de dinheiro que entender, mas se pensarmos empresas tecnológicas dedicadas à transição energética e disser este fundo só faz isto, ok, consigo fazer um fundo de 20 milhões de euros, não consigo fazer um fundo grande. Portanto, acho que a especialização nesse sentido, pelo menos na nossa estratégia, não faz muito sentido. Há outra questão, que é o ESG. E o ESG é relevante não só porque é a coisa certa a fazer, ou seja, eu acredito mesmo que a melhoria da performance, não só ambiental, mas também de governo, esquecemos muito da parte, pensa-se muito no environment, no sustainability, fala pouco do governance. Eu acho que o governance é das áreas mais críticas para o crescimento da economia portuguesa e para o desenvolvimento das empresas portuguesas, a melhoria de governance. E evidentemente que a parte ambiental de sustentabilidade tem que ser assegurada, senão não há retorno possível no mundo apocalíptico, ou pelo menos não há retorno sustentável e no qual não é um sítio onde eu quero estar a ter retornos. Nós não fazemos investimentos pelo impacto ESG, mas deficiências de ESG levam a falhas levam a performances piores e a riscos operacionais maiores, porque aumentam riscos operacionais, porque aumentam os riscos comerciais, porque os clientes exigem cada vez mais que as empresas a quem compram sejam responsáveis, aumenta riscos de financiamento, aumenta todo um conjunto de riscos. Nós
Aquilo que sim estamos a fazer, há uma iniciativa global da ILPA, a ILPA é a International Limited Partners Association, que representa basicamente os investidores em fundos. E tem uma iniciativa, se for ao site é ilpa.org, eles têm uma iniciativa de monitorização da ESG a nível mundial. Então, as grandes gestoras estão lá todas, nós estamos lá. Eu creio que, aliás, somos a única gestora portuguesa que faz parte disso. E aquilo que nós estamos a fazer é, usando os templates que a ILPA definiu e que cobrem basicamente 7 métricas, 6 dimensões relevantes, que é gases de efeito de estufa, utilização de energias renováveis, diversidade na gestão, engagement dos empregados, criação líquida de emprego. Estamos a medir isso para todo o portfólio e a contribuir para a base de dados central que tem o benchmark. Ele é mundial, mas depois tem cortes por região. Para percebermos onde é que estamos, mas mais do que isso, para conseguirmos ir empurrando para melhorar dentro da influência que temos nas empresas, para que vão melhorando a sua performance e com isso melhor performance. Sim, ou seja, no fundo é a velha questão, falta-nos escala, não é? Isto relativamente à questão de podermos ter um fundo dedicado exclusivamente a isso, mas relativamente à fonte do dinheiro, por exemplo, à fonte do dinheiro que vocês gerem, se pensarmos, por exemplo, nas family offices e tudo mais, acha que vai ser uma tendência cada vez mais estes family offices ou não, a pedir esses requisitos no fundo? Sim, eu penso que neste momento o nível de requisitos está em não querem que nós façamos coisas que não sejam aceitáveis. Certo. O que para já ainda é subjetivo, não é? Ainda tem alguma subjetividade, não é? Ainda não está a ser medido, não é? Ou está a começar agora a ser medido? Não está a ser medido, mas nós também achamos que isso será um tema e não vamos, nós estamos a medi-lo já. Estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo já porque achamos que é a coisa certa a fazer e, portanto, achamos que vai aumentar a exigência nesse nível, mas essas coisas preparam-se quando ainda não são um problema. Certo, claro. Sim, no fundo participar também tendências. Há pouco disse-lhe que era a última questão, afinal era a penúltima, tenho aqui uma última que entretanto me surgiu, que é no fundo o vosso âmbito de atuação do ponto de vista geográfico, ou seja, vocês atuam exclusivamente em Portugal, a nível ibérico, ou têm perspectivas de internacionalizar, ou para já a ideia, pelo menos a curto e médio prazo, é Portugal? Okay. Para já o foco em Portugal. Acho que é preciso ter consciência de que se vamos imaginar que queremos ir para a Espanha. Nós não podemos investir com qualidade em Espanha sentados num escritório nas Amoreiras ou viajando lá, porque o que vai acontecer é que vamos ficar com os investimentos que já passaram por todos os players locais e que todos os players locais rejeitaram. Portanto, fazer uma... Tem que conhecer bem o mercado, é isso? A relação implica ter uma equipa local, implica ter pessoas de lá que conhecem, que trabalham connosco e que, evidentemente, depois ter pessoas nossas que também vão para lá e que possam fazer uma geração, mas não é um exercício ligeiro de agora vamos para a Espanha, ou vamos para a Roménia, ou vamos para a França, ou vamos para a Noruega. Tem que ser pensado, tem que haver uma reflexão cuidadosa sobre o que é que se implica em termos de equipa, em termos... Portanto, nós neste momento o nosso foco é investir em Portugal. Evidentemente, se uma empresa nossa de portfólio pretende fazer uma aquisição na Suíça, apoiaremos e nessa altura estaremos a atuar no mercado, mas não estamos a atuar como investidores financeiros, estamos a atuar como parte de um investidor, como apoiantes de um investidor industrial. Portanto, é mais essa a perspectiva. Ok. Bem, João, agradeço imenso a disponibilidade e o conhecimento que partilhou connosco, no fundo, até porque muitas vezes este tipo de temáticas não são conhecidas pela maioria das pessoas, não é? À exceção de quem atua neste mercado em específico,
e por ser também um mercado crescente nos últimos anos, ainda existem aqui alguns mitos que devem ser desmistificados, e acho que são ferramentas que as empresas têm ao dispor, muitas delas até que não utilizam ainda por desconhecimento, ou o que quer que seja, e portanto também o objetivo no fundo do podcast é partilhar este tipo de conhecimento e trazer aqui novas soluções, novas ideias para que as pessoas possam ficar a conhecer e a pensar sobre elas. Portanto, uma vez mais agradeço a sua disponibilidade e alguma questão que algum dos nossos ouvintes tem, poderão colocá-lo nos meios, nos locais habituais. Até ao próximo episódio. Um abraço. Obrigado.